desenvolver, discorrer o tema dessa noite, eu quero convidar você para assistir um clipe e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver, saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver, saber viver. Esse é o Fábio Sampaio. Esse rapaz, ele é líder de uma banda gospel chamada Tanlã, lá de Porto Alegre. Ele é membro de uma igreja batista lá. E ele começou esse vídeo com uma brincadeira. Ele é primo de um pastor, de um dos pastores lá da igreja Batista Monte Serra, onde eu pastoreava. E ele começou com uma brincadeira e o pessoal desafiou, ele acabou fazendo. Você percebeu que ele fez todas as vozes, toda a percussão, todos os arranjos ao mesmo tempo. E me veio a calhar, me lembrei desse vídeo, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente vai compartilhar hoje. O tema realmente é esse: é preciso saber viver. Eu vi que, a hora que soltou o vídeo, eu comecei a ouvir umas vozes ao fundo ali. Acho que alguns lembraram de Roberto Carlos cantando, outros lembraram, os mais jovens lembraram do Titãs cantando, e uns mais jovens falaram: que música é essa? Nunca ouvi falar, de onde é que tiraram essa história aí, né? Mas realmente, com o decorrer do tempo, e por todo o tempo, as pessoas têm buscado essa resposta: como saber viver? E aí vem música, vem temas, vem poesias, vem palestras, e as pessoas tentam buscar a resposta para como saber viver. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa aqui no gabinete na PIB, um rapaz que estava buscando mentoreamento. Ele se formou, falou: pastor, agora eu estou tentando me colocar, né, no mundo corporativo, eu queria que o pastor me acompanhasse, tivesse um tempo de mentoreamento comigo. Eu falei: que ótimo, vamos conversar, mas eu não gosto muito de ficar ali. Falei: vamos ali no posto tomar um café. E a hora que a gente estava passando aqui a Avenida Batel, a gente estava passando na Avenida Batel e estava vindo um carro desses. Não exatamente esse, eu não entendo muito de Ferrari, mas eu vi que era uma Ferrari. Não entendo muito, minha área, se fosse um Golzinho, um Opala, mas falar em Ferrari é mais difícil para mim. Mas eu vi que era uma Ferrari. Era tua, você encostou ali. E a hora que o carro passou, ele olhou para mim e falou: pastor, esse sim sabe viver. Aí eu olhei para ele e falei: acho que o nosso mentoreamento vai ser bem comprido. Vou ter que conversar muito. Mas quantas vezes, talvez você não tenha expressado, mas ao ver algo assim, ou algo assim, você que gosta de moto, fala assim: esse sim sabe viver.
Ou então, olhando para um iate desse padrão, você vai dizer assim, esse sim sabe viver. Sabe por quê? Porque infelizmente hoje nós somos medidos por aquilo que nós vestimos, pelo carro que nós dirigimos, pela moto que nós pilotamos, você que pilota, pelo teu cartão de crédito, aí a pessoa tira aquele cartão, é o Platinum Golden Master Pleno Top, né, todo dourado assim, extrato enorme no final do mês. Mas o cara tem aquele cartão, e nós somos medidos muito mais pelo que nós temos do que por quem nós somos. Gente, eu já falei semana retrasada aqui, eu volto a repetir, não é pecado ter isso. Pelo contrário, se você puder ter, que bom poder ter isso. Mas isso não pode ocupar, não pode ter prioridade na vida da gente. Isso não pode ser o que nos domina. E infelizmente a gente tem sido medido por isso. Nós temos sido medidos por valores materiais, temos sido medidos por status e não por quem nós realmente somos. E pessoas estão tentando entender o que é saber viver, não estão conseguindo, porque estão medindo por parâmetros errados. O saber viver é um desafio que é colocado a nós a cada dia. E é interessante que quando a gente vai buscar esse desafio de como saber viver, a gente tem que tentar entender e ter sabedoria para isso. E eu fui pesquisar e uma das traduções para a palavra sabedoria é a arte de saber viver. A arte de saber viver. E sabedoria é diferente de conhecimento, sabedoria é diferente de capacidade, sabedoria é diferente de inteligência. Porque tudo isso que eu falei, ele está no âmbito horizontal, e a gente aprendeu isso com o professor Menegatti aqui. Mas a sabedoria é na vertical. Ela só vem do Senhor. Se a gente for analisar no decorrer da história, quantos homens capacitados, quantos homens conquistadores, mas também esses homens se tornaram facínoras, ditadores, pessoas que se aproveitaram dos outros porque eles tinham capacidade, tinham inteligência, tinham conhecimento, mas não tinham sabedoria. Sabedoria só o Senhor pode dar. Para saber viver, é buscar em Deus a sabedoria. Não adianta eu tentar de outras formas, e eu volto a dizer também, não há nada de errado em você aprimorar seus conhecimentos, você se especializar, você se capacitar, mas tudo isso tem que ser potencializado pela sabedoria que a gente busca em Deus. E aí sim, nós vamos saber viver. Eu gosto da Bíblia porque ela apresenta as situações positivas e também as situações negativas. E a Bíblia vai mostrar pessoas que usaram da sabedoria e pessoas que não foram sábias, a despeito de serem capazes, a despeito de serem inteligentes, a despeito de serem totalmente preparadas, mas não foram sábias. E tem um texto, e a Bíblia vai contar a história de um dos filhos de Davi, chamado Absalão. Esse homem era extremamente inteligente, extremamente capacitado, perspicaz, mas ele não era sábio. E é interessante que a história conta que, no decorrer ali do relato da história dele, vai mostrar que ele foi vingativo, vai mostrar que ele era vaidoso. A Bíblia fala que esse cara, ele cortava o cabelo todo ano e ele ia pesar. Gente, quem é que vai pesar o cabelo? Né? Até porque eu, se for pesar meu cabelo quando eu corto, tem que ser aquelas balanças de precisão, né? Para pesar ouro, alguma coisa assim, porque tem muito pouco, a não ser que seja barba, né? Aqui aí vai ter que pesar bastante, né? Mas Absalão ia pesar o cabelo para mostrar o quanto ele tinha cabelo. O homem era extremamente vaidoso, mas ele era capaz, ele era inteligente, ele era perspicaz, ele era astuto, mas não era sábio. Absalão teve a capacidade de se vingar de um meio-irmão, e não vou entrar no mérito da questão, se era motivo justificável ou não. Absalão deu um golpe de estado no próprio pai.
Imaginou isso? Ele deu um golpe de Estado no próprio pai. Tentou tomar o trono do pai dele, o rei Davi. Ele armava vários artifícios para tentar dominar, para tentar vencer, conquistar, mas ele não era sábio. É interessante que a Bíblia vai, no breve relato dele, vai apresentar lá em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18, vai dizer o seguinte: quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho filho nenhum para preservar a minha memória, e por isso ele deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Sabe o que é interessante? Um homem com toda a capacidade que ele tinha, um homem com todo o potencial que ele tinha, um homem com todas as oportunidades que ele tinha, para ele poder ser lembrado, ele teve que construir um monumento material. Porque senão ninguém ia lembrar dele positivamente. Falou: olha, alguém tem que lembrar de mim. E eu vou ter que construir alguma coisa para que se lembrem de mim. 2 capítulos antes, a Bíblia vai falar que ele tinha 3 filhos. E os estudiosos, os teólogos comentam que talvez tenham morrido em algum momento de crise na guerra, ou então não tinham o mesmo ímpeto dele, e ele falou: não, esses eu não quero que me represente, então eu prefiro construir um monumento para mim. E isso me chama a atenção quando eu olho para a história de Absalão, porque eu paro para avaliar. Esse homem teve que construir um monumento material para ser lembrado. O que eu tenho construído para que eu seja lembrado? Qual o legado que eu tenho deixado? O que eu tenho plantado para que as pessoas olhem e falem assim: não, o William eu vou lembrar por essa ou por aquela situação? Ou será que eu vou ter que construir alguma coisa material? Esse monumento acabou. Mas infelizmente o lado negativo de Absalão ficou marcado para a vida inteira. Eu falei já em alguns cultos fúnebres e alguns momentos de falecimento. Eu quero dizer que não é o melhor momento para se falar, mas é necessário. E geralmente de um modo geral, eu conheço as pessoas, né, para onde eu estou ali naquele culto, mas muitas vezes alguém da igreja fala: pastor, olha, um amigo meu faleceu, será que poderia dar uma palavra? Pessoa tal faleceu, um vizinho, familiar, vamos lá, vamos falar. Só que eu chegava e não sabia a história da pessoa. E aí eu resolvi fazer o seguinte: bom, para eu saber o que falar, eu vou chegar nos familiares. E vou falar: olha, me conta alguma coisa que marcou na vida da pessoa que faleceu. Conta alguma coisa que ela fez que marcou a tua vida. E sabe o que me chama a atenção? Nunca, e isso é nunca, e foram alguns cultos fúnebres, nunca alguém falou assim: olha, eu lembro dela porque ela dirigia uma Ferrari. Não, eu lembro daquela pessoa porque ela tinha um patrimônio fantástico. Eu lembro daquela pessoa porque o cartão de crédito dela era maravilhoso. Ou eu lembro daquela pessoa porque ela se vestia muito bem. Sabe o que fica marcado? Quem você foi. Como você tratou as pessoas. Esse é o legado. Esse é o monumento que nós devemos construir. Essa é a arte de saber viver. É a pessoa lembrar de você por aquilo que você foi e ter boas lembranças. Mas isso não precisa acontecer só depois que falecer. E a palavra de Deus, a Bíblia, eu gosto dela porque ela é completa, ela é um manual que nos orienta em todas as situações. E aí você vai olhar para essa lápide e vai falar assim: o que isso tem a ver com a Bíblia? O que tem a ver com a minha história? E a Bíblia é muito clara dizendo que tem 2 coisas certas para a nossa vida. Uma é quando nascemos, e essa não sou eu que escolho a data. E a outra quando nós morremos. Essas 2 datas são certeiras. Você não sabe, mas Deus sabe.
Eu não sei, mas Deus sabe. E é interessante que essas duas datas vão estar ali na tua lápide, vão estar na minha também. Do 1968, apesar de aparentar bem menos, até, só Deus sabe quando, e Ele sabe. Essas datas são certeiras. Mas eu assisti uma palestra uma vez do pastor Bill Hybels, um dos grandes líderes do nosso tempo. E líder não é aquele que faz gestão, mas líder é aquele que influencia pessoas. E ele fez esse comentário das duas datas, a data inicial e a data final. Mas ele falou que sempre entre uma data e a outra, o que vai ter? Um traço. Sempre tem um traço, né? Data tal, traço, data tal. E ele falou o seguinte, olha, a primeira data você não tem como fazer gestão sobre ela. A segunda data, muito menos. Mas o traço, o que acontece entre essa e essa data, a escolha é sua. Como eu vou preencher esse traço, a escolha é minha. Como vai ser esse tempo entre uma data e outra, a decisão é minha. E eu vou escolher como saber viver. Eu vou escolher que atitudes tomar. Eu vou escolher qual o legado que eu vou deixar. Tem uma frase do poeta Mário Quintana que me chama muita atenção, que diz o seguinte: se eu não servir de exemplo, que eu sirva de lição. É interessante isso, eu sempre falo, a minha oração é Deus, que a minha vida seja um exemplo, mas em muitas vai servir de lição para falar assim, olha, eu não cometo os erros que eu cometi. Não faça as coisas erradas que eu fiz. E o traço é a oportunidade de eu ser muito mais exemplo do que ser lição. Mas eu só vou conseguir viver isso buscando a sabedoria, que é na vertical, que só pode vir do Senhor. E essa sabedoria vai estar na palavra de Deus. Rei Davi, pai de Absalão, no Salmo 139, ele vai dizer isso: os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quando a gente olha para esse texto, a gente consegue entender que Deus escreveu a tua história. O traço, Deus escreveu. O que vai acontecer entre uma data e outra, Deus escreveu. Deus montou um roteiro para a tua vida. Deus montou um roteiro para a minha vida. Ele montou um script da minha vida. Eu costumo dizer que se existem grandes autores que fazem grandes roteiros, a gente já fica encantado quando lê um livro ou assiste um filme. Imagina um roteiro escrito pelo próprio Deus. Gente, deve ser um roteiro fantástico. Deve não, com certeza é um roteiro maravilhoso. É um script especial que Deus escreveu e que se nós buscarmos nele a sabedoria, a gente vai seguir na íntegra. Mas quando você volta para o roteiro original, que é o plano de Deus para a nossa vida, a gente descobre que as nossas adaptações só atrapalharam tudo aquilo de melhor que Deus tinha para nós. Quantas adaptações ao roteiro da tua vida você já fez? Eu confesso que eu já fiz muitos. Querendo dar o meu jeito, querendo fazer a minha maneira, querendo fazer da forma que eu achava que era melhor, e acabei fazendo adaptações ao roteiro. E deixei o original de lado. E como ficou sem graça. Quantas e quantas vezes nós fazemos adaptações e aí ficamos pensando o que fazer para saber viver. Saber viver é viver o roteiro original. Saber viver é viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, a cada momento, em cada situação. Saber viver é não querer dar um jeito, ou o nosso jeito, e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí a gente vai entender que a despeito de qual seja a situação, ou qual seja o momento de vida, a gente vai entender que vale a pena.
a gente vai entender que o roteiro original de Deus é muito melhor do que a minha adaptação. Nós vamos entender que o traço entre a primeira e a segunda data podem ser preenchidos de uma maneira, ou pode ser preenchido de uma maneira muito especial. Desde que eu busque o roteiro original de Deus. Como você tem preenchido o teu roteiro? Como você tem preenchido o teu traço? E aí a gente fala, mas puxa, William, não é fácil assim. Como é que a gente vai entender qual é essa vontade de Deus? Como é que nós vamos entender qual é esse roteiro de Deus para a nossa vida? E aí a Bíblia também vai apresentar aqui um resumo do roteiro de Deus para cada um de nós. E o próprio Deus vai falar lá em Jeremias, capítulo 29, versos 11 a 13, ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Vamos contextualizar? Porque sou eu que conheço o roteiro que eu escrevi para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. E o texto continua dizendo, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Resumo do roteiro de Deus está aí. Deus está falando assim, olha, tem um roteiro muito especial para cada um de vocês, com características especiais, com objetivos únicos e especiais, com planos de bênção, planos de fazê-los prosperar. E quando a gente fala em prosperidade, muitas vezes a gente pensa já na parte material e financeira, e prosperidade vai muito além disso. Prosperidade é estar bem com você mesmo e com o Senhor. Prosperidade é você poder sair daqui e jogar um futebolzinho igual o vôlei vai fazer, e diz que faz gol até de calcanhar. Prosperidade é você estar bem com você mesmo, é você chegar em casa e ver o sorriso do teu filho, o sorriso da tua esposa. Prosperidade é você saber que você está dentro do script de Deus para a tua vida. Prosperidade é saber que o traço está sendo preenchido por aquilo que Deus tem para nós. E é isso que Deus diz. Planos que eu tenho para vocês, de fazê-los prosperar, não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas a condição para eu viver esse roteiro está aqui, ó. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Não é por uma rotina, não é por uma religiosidade, não é por um desencargo de consciência, mas é quando eu de coração falo, Deus, me ajuda, me mostra o teu roteiro, me dê sabedoria, a arte de saber viver, para entender qual é o teu plano para mim, para que aquele traço seja preenchido de uma forma que a minha vida seja mais exemplo do que eles são. Para que, quando alguém me perguntar sobre mim, a lembrança seja uma lembrança de quem eu fui, e não daquilo que eu tive. Para que quando alguém lembrar de mim, possa olhar e falar assim, conviver com aquela pessoa valeu a pena. Mas não precisa ser só lá no final. Mas do dia a dia, quando lembrar de você, a pessoa que lembrar de você possa dizer, olha, conviver com aquela pessoa, conviver com aquele homem, conviver com aquele colega de trabalho, vale a pena. Porque ele conhece a arte de saber viver. Eu creio que a gente tem que parar de fazer atalhos e fazer adaptações ao roteiro. E viver na integridade.
aquilo que Deus tem para nós. Viver na totalidade o roteiro de Deus para as nossas vidas. Essa sim é a arte de saber viver. E a sabedoria só pode vir dele. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque saber viver, Deus, não é mérito nosso, mas é algo que vem do Senhor. Saber viver, Deus, é buscar em Ti a sabedoria para vivermos o roteiro do Senhor sem fazermos as adaptações. Muitas vezes a vida fica sem graça, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, a gente não entende por quê. Talvez, Pai, porque a gente esteja fazendo as adaptações ao roteiro e fugindo do Teu roteiro original. Mas Deus, ajuda cada homem aqui, a começar por mim, a viver o roteiro original do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender e buscarmos em Ti a sabedoria para que tenhamos a arte de saber viver. Ó Deus, que nós possamos ser lembrados por aquilo que nós somos ou por quem nós somos, muito mais do que pelo que nós temos ou pelo que nós fazemos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver na totalidade, na integralidade, ó Deus, o roteiro do Senhor, o script do Senhor para as nossas vidas. Que o traço seja preenchido com a Tua vontade. Essa sim é a arte de saber viver. Pai, abençoa esses homens nessa semana, certamente vão ter desafios, já estão tendo desafios. Obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem dado, Deus. Hoje já pude ouvir um testemunho aqui de alguém compartilhando, celebrando uma vitória que o Senhor deu, depois de tanto tempo. E certamente cada um aqui tem tido vitórias, e obrigado por elas, Pai. Mas Deus, ajuda cada um na sua luta, no seu desafio. Tua palavra diz que em Ti nós somos mais que vencedores. Então, Deus, que em Ti esses homens sejam mais do que vencedores. Deus, que seja uma semana abençoada pelo Senhor. Que seja uma semana onde o roteiro, o script de cada um, seja seguido à risca, para viver a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe a todos.